Quinta-feira, 21 de abril de 2016, é feriado. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e veja só o que nós preparamos para esta edição. Como fica a cobrança da franquia de internet pelas empresas de telefonia depois da última determinação da Anatel? Por enquanto, o consumidor ainda não vai pagar se ultrapassar o limite de uso contratado. Os próximos passos do processo de impeachment no Senado é o assunto do quadro Fatos Políticos, apresentado toda quinta pela jornalista Zulmara Colucci. Monitoramento de animais com armadilhas fotográficas. Esse trabalho está sendo feito aqui na UPF para preservar a vida de animais que vivem aqui no campus. Você tem dúvidas sobre vacinação contra a gripe para crianças? Como proteger o seu filho? Quais os sintomas da H1N1? Nosso convidado aqui no estúdio, que vai falar sobre esse assunto, é o pediatra Francisco Wolff. E ainda alimentação para bebês, como introduzir as papinhas e quais são os alimentos mais indicados. Continue conosco porque você já viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. Até que ocorra uma decisão contrária à determinação da Anatel de limitar os serviços de internet banda fixa passa a valer a partir da metade de julho deste ano. Nos próximos 90 dias, a internet ainda será ilimitada. Depois passa a valer de acordo com o pacote contratado pelo consumidor. O jornalista Jean Marmentini tem outras informações. Se você navega na internet pela manhã, à tarde lê notícias ou assiste alguma notícia, ou quem sabe vê alguma receita pelo YouTube ou baixa algum filme, tudo isso durante o dia, bom, praticamente neste dia você já gastou metade daquilo que as operadoras oferecem, e eu estou falando do plano mais vantajoso, que é aquele plano de 10 mega. Bom, essa questão da velocidade da internet, do limite da internet, está causando muita polêmica, e para esclarecer um pouco esse assunto, a gente vai conversar com a advogada Manuela Bittencourt, que também é professora do curso de Direito da UPF, atua lá no Balcão do Consumidor. Doutora, seja bem-vinda ao UPF TV. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, doutora, a polêmica é essa manifestação da Anatel aí, né, determinando essa proibição. Isso. O que aconteceu, né, para os consumidores entenderem um pouquinho? Alguns dias atrás, algumas empresas de banda larga fixa anunciaram um modo de prestação de serviços em franquia, né, por pacote de dados, como funciona hoje na telefonia móvel. Então, o que acontece? Eu tenho lá contratado 5, 10 mega. Se eu atingir, né, esse limite de franquia contratado, o que pode ocorrer? Elas podem reduzir a velocidade da minha internet, elas podem, inclusive, bloquear o serviço da internet ou cobrar o excedente por essa utilização. Então, de acordo com a Anatel, está de acordo, sim, esse modo de prestação de serviços, esse modelo de negócios por franquia da internet banda larga. Porém, as empresas elas têm que se adaptar e oferecer algumas condições aos consumidores. O que são essas condições? Primeiramente, as empresas elas têm que fornecer um acesso, uma página, né, na internet de acesso para o consumidor, para que ele acompanhe ali a sua contratação, né, se ele está atingindo ou está próximo a atingir o limite da franquia, para que ele faça esse acompanhamento. E mais também, as empresas elas devem informar ao consumidor quando ele está prestes a atingir o limite de franquia contratado. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do consumidor, o que nós temos para dizer? Que isso viola, sim, as regras do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque se trata de uma alteração unilateral, né, sem a aprovação do consumidor. E a gente pode fundamentar mais isso, né? Nós podemos considerar hoje a internet como uma importante ferramenta de acesso à informação. Para você ter uma ideia, a gente está atrás do Kuwait, do Iraque, do Sri Lanka. A nossa taxa de velocidade de dados para fazer download é de 3 mega. É
Pois é muito pouco. E a gente analisando assim algumas questões com relação a outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, que a gente tem lá uma questão de que se o serviço fica indisponível por algum período de tempo, isso automaticamente já vem no seu pagamento do mês a compensação do serviço que não foi lhe entregue, né? Então a gente tem aqui algumas questões realmente no Brasil está muito aquém, né? Já hoje, então imagina com essa limitação aí e transformar essa banda larga fixa como é hoje pela telefonia móvel, né? É realmente um problema que nós estamos aí para enfrentar. Bom, o problema então é polêmico, a questão é muito complexa. Vale então a dica aqui que o consumidor fiscalize, acompanhe, cobre e, pelo que se nota, inevitavelmente vai ter que preencher um cadastro junto às operadoras para a operadora mapear o seu consumo de internet e daí então oferecer um plano. Muito obrigado, doutor. A gente conversou com Manuela Bittencourt, que é advogada e professora do curso de Direito e também atua lá no Balcão do Consumidor. A gente volta para o estúdio. O governo federal vai exigir que as operadoras de internet banda larga ofereçam serviços sem limitação de consumo. Um termo de compromisso foi elaborado ontem com exigências às empresas e recomendações à Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Agora é esperar para ver no que vai dar. E no quadro Fatos Políticos dessa semana, a jornalista Zulmara Colucci fala dos próximos passos do processo de impeachment no Senado. Zulmara. O presidente do Senado, Renan Calheiros, anunciou que a comissão especial que analisará o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff será instalada na próxima segunda-feira, quando elegerá o presidente e o relator. Os blocos partidários têm até o fim desta semana para indicar seus 21 representantes e igual número de suplentes. O anúncio deu início à tramitação oficial do impeachment no Senado. Também foi aberto prazo de 48 horas para indicação dos membros da comissão especial, que se estenderá até esta sexta-feira. Renan fez um apelo para que os líderes partidários entreguem os nomes o mais rápido possível e avisou que, caso as indicações não cheguem no prazo, ele mesmo preencherá as vagas. Enquanto a oposição e governo montam suas estratégias para enfrentar o processo de impeachment no Senado, ganha força a ideia de convocar eleições. 6 senadores protocolaram uma delas esta semana. É uma proposta de emenda à Constituição que prevê a realização de nova eleição presidencial em outubro deste ano. Pela proposta, o presidente e o vice-presidente, eleitos neste ano, terão um mandato tampão de 2 anos, contados a partir de 1º de janeiro de 2017. Assim, uma nova chapa presidencial seria eleita nas eleições gerais de 2018 e assumiria em 2019. O tema ainda é de muita discussão. Obrigada, Zulmara. E depois do intervalo a gente fala sobre alimentação para bebês, como introduzir as papinhas e quais são os alimentos mais indicados. Nós já voltamos.